Então chegamos agora a um dos tópicos mais importantes e essenciais para que outros conceitos chaves lá na frente sejam compreendidos, que é o conceito das distribuições estatísticas, que vão ser essenciais para que a gente consiga entender mais para frente a interpretação do que é o p-valor e de um intervalo de confiança. Então, uma explicação simplificada, tá bom? É de que a distribuição estatística poderia ser representada por uma curva cuja área especifica a probabilidade de que uma variável aleatória ocorra dentro de determinado intervalo. Então aqui embaixo nós temos duas curvas de distribuições estatísticas. A primeira é de uma curva normal, que é na esquerda, e a da direita é de uma curva de uma distribuição chamada do Q quadrado, que é aquela que a gente usa para um teste chamado do Q quadrado, que a gente também vai ver mais para frente. Então, nessa área achurada em cinza na minha curva da esquerda, essa área representa uma probabilidade. Qual é a probabilidade de ter um indivíduo dentro dessa área? E o computador calcula isso para a gente. A probabilidade de ele estar maior do que esse ponto da primeira reta, aqui do valor do z, e menor do que a segunda reta que delimita essa área cinza. Na curva da direita, eu tenho em rosa, eu tenho em rosa o valor da probabilidade de encontrar um valor mais extremo do que esse encontrado, representado pelo q quadrado, que é esse x ao quadrado aqui no eixo das abscissas. Então, essa probabilidade de encontrar um valor maior do que esse é o que está sendo demonstrado por essa curva e que vai ter a ver lá na frente quando a gente for conversar sobre o significado do p-valor. Quando eu comecei a aprender estatística, em 2005, no mestrado na Unicamp, a gente usava no verso, nas últimas páginas do livro, tinha como apêndice uma tabela como essa, que nos ajudava a calcular essa área que se encontra aqui achurada na curva. Tá? Isso aqui é mais uma curiosidade histórica. Eu poderia explicar para vocês como que essa tabela funciona, mas se isso for curiosidade de alguém, eu faço isso durante a aula síncrona, porque atualmente quem faz isso para a gente é o computador. Então eu coloquei isso mais como curiosidade realmente para entender de onde que vem esses cálculos, tá? De onde que vem esse conhecimento. É importante entender que as distribuições estatísticas não são uma invenção, elas são uma descoberta. Elas refletem a forma como os números se distribuem em fenômenos da natureza. Então, por exemplo, a distribuição normal, ela é a distribuição mais comum que nós vamos observar na natureza frente a dados contínuos. Então, por exemplo, se a gente for coletar dados da altura de pessoas, por exemplo, da turma de alunos que está passando agora na pós-graduação, que está assistindo essa aula, se a gente coletar o dado da altura de todo mundo e colocar isso num gráfico, provável que esse gráfico, muito provável que esse gráfico vá seguir uma distribuição aproximadamente normal. Se eu for fazer um gráfico da pressão arterial dos funcionários da Unesp, esse gráfico vai seguir muito provavelmente uma distribuição aproximadamente normal. Por quê? Porque a distribuição normal é a distribuição que governa a distribuição de dados contínuos. Agora, para dados de natureza dicotômica, nós temos uma outra distribuição, que é a distribuição binomial. Então, dicotômicos são aqueles dados que podem ter só dois estados, sim ou não, vivo ou morto, doente, não doente, internado, não internado. Então é como jogar uma moeda. Se jogar 100 vezes uma moeda e você for registrando a frequência em que caiu cara ou coroa, e a gente fizer um gráfico dessa frequência
isso vira uma distribuição no gráfico binomial. Nós temos também a distribuição de Poisson, que é uma distribuição para dados discretos tipo contagem, que foi descrita inicialmente através da observação da frequência de acidentes dentro do exército da Prússia. Se não me engano, eram acidentes com cavalo. E essa é uma distribuição também que acontece na natureza. E existem várias outras distribuições que não convém entrar aqui em detalhes. A ideia é que vocês entendam o significado delas. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 gráficos de distribuições binomiais. E quando a gente fala em uma distribuição, é importante entender quais são os elementos que eu preciso para definir uma distribuição. Então, para a distribuição binomial, eu preciso o que eu tenho aqui no canto superior direito da tela, que são um P, que é uma proporção, e um N, que tem a ver com o tamanho da minha amostra, onde eu vou avaliar essa proporção, a ocorrência de um fato. Então, a gente vê que na curva azul, que tem proporção de 0,5 a 50%, e N de 20, a frequência do evento mais comum, a moda dela, ela acontece em 10. Por quê? Porque 10 é 50% de 20. Quando eu tenho a curva vermelha, em que é de novo 50% a probabilidade de um evento, e com N de 40, essa curva, a moda dela cai em 20. Então, essas curvas binomiais, elas descrevem a probabilidade de encontrar proporções de eventos dentro de universos amostrais com tamanho de 20. Se eu repetisse isso várias vezes. Aqui temos um gráfico de uma distribuição de Poisson. Então, veja, para distribuição binomial, os parâmetros que definiam a distribuição, ou seja, que se eu jogasse esses parâmetros no computador, ele conseguiria traçar a curva para mim, eram a proporção de eventos e o tamanho da amostra. Já para a distribuição de Poisson, eu preciso só de um parâmetro que é chamado de lambda, que representa a variância da distribuição. Então, aqui nós temos 3 curvas para lambda 1, 4 e 10, e que refletem curvas muito diferentes, mas que ainda assim decorrem de uma mesma distribuição, de uma forma de distribuir os dados. E finalmente chegamos à distribuição normal, que é a distribuição com a qual a gente vai trabalhar a maior parte do curso, e que é fundamental que vocês entendam, porque é essencial para a gente conseguir entender uma série de conceitos que vêm para frente. Então veja, se Poisson é definido pelo lambda, que era a variância, binomial era definido pela proporção e pelo tamanho amostral, a distribuição normal é definida pela média de desvio padrão. Então, se eu informo para o computador média de desvio padrão, ele traça consegue fazer os gráficos e estimar as probabilidades. Então, na esquerda nós temos 2 gráficos com médias diferentes, desvios padrões iguais, e na direita nós temos 2 curvas normais com médias iguais e desvios padrões diferentes. E a distribuição normal, ela tem algumas peculiaridades que são extremamente úteis para a gente conseguir pensar em termos de probabilidade de um evento, de distribuição de uma característica numa população. Então aqui nós temos uma população que tem uma média μ, e nós temos aqui então 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, o sigma é o desvio padrão. Então, dessa média, quando eu, na média, ando um desvio padrão, eu tenho 34, nesse espaço entre a média e esse um desvio padrão, eu tenho 34,1%. Entre um desvio padrão e 2 desvios padrão, eu tenho 13,6%. E depois dos 2 desvios padrão, eu tenho aí cerca de 2,5% da população. Aqui tem 2,2 mais 0,1 e tem mais 0,2% tão lá distante, indo para o infinito. O que quer dizer que, da média, o espaço de probabilidade de menos um desvio padrão a mais um desvio padrão da média tem cerca de 68,2% da minha população. O espaço entre menos 2 desvios padrão e mais 2 desvios padrão da média, ele incorpora cerca de 95% da população. E o de 3 desvios padrão
para um lado e para o outro, incorpora 99,7 juízo padrão, que é o que eu consigo ver nesse outro slide, onde aqui eu tenho um exemplo de uma variável que tem uma média de 100 e um desvio padrão de 15. E nesse dado, aqui então eu tenho no espaço de 85 a 115, quer dizer, um desvio padrão para baixo da média e para cima da média, cerca de 68% da população. Dois desvios padrão, então quer dizer 30, então de 70 até 130, nós temos 95% da população. E de 3 desvios padrão, que é 55 a 145, 99,7. Como essa curva da distribuição de densidade, de probabilidade, que a gente tem diante de nós, ela reflete uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade, ela tem como a área total dela é 1, quer dizer, 100%. Então, se eu tenho que entre dois desvios padrão, quer dizer, entre 70 e 130, essa área interna é 95%, na área externa, quer dizer, são esses dois rabinhos que ficam para baixo do 70 e para cima do 130, cada um desses rabinhos tem 2,5%, porque dentro tem 95, então 100 menos 95 tem que ter 5% dividido por 2, 2,5% de cada lado. Lembrando que a curva normal ela reflete um histograma, né? Eu achei que era importante trazer de volta a representação do box plot que a gente viu antes, para entender por que aquelas cercas internas existem. Então vejam, numa situação como desse histograma, que é aproximadamente normal, o box plot dele tem aqui no meio dele, em preto, a mediana, certo? Aí nós temos os intervalos interquartil dentro da caixa, e nós temos as cercas interna inferior e a cerca interna superior. Cerca interna inferior entre 70 e 80, a cerca interna superior entre 160 e 170. Vejam, quando eu tenho uma distribuição normal, as cercas internas delimitam um espaço de 95% da população, que seria equivalente a 2 desvios padrão da média. E isso é importante entender quando eu olho um box plot que é simétrico e segue uma distribuição normal. Aquele histograma, eu posso representá-lo como uma curva de densidade como essa, e aí quando eu coloco as minhas barras aqui, onde estavam as cercas internas diante, que refletem 2 desvios padrão para um lado e para o outro, eu sei então que na borda, nas caudas externas delas tem 2,5% para um lado, 2,5% para o outro, e que no centro dessa área aqui tem 95% da população. E isso é essencial para eu conseguir entender o conceito do que é um intervalo de referência. Então, aí vamos usar como exemplo essas curvas que todo mundo já viu em carteirinha de puericultura infantil. Então aqui é a curva de altura de meninos com menos de 5 anos de idade. Então eu tenho aqui 5 curvas. A curva do meio é o percentil 50, quer dizer, o percentil 50 é a mediana. Ou seja, abaixo dele tem 50% das pessoas e acima dele tem 50% das pessoas. O percentil 3 é a medida dessa minha curva, que a partir da qual eu digo que abaixo dela tem 3% da população e acima dela tem 97% da população. O percentil 85 é a mesma coisa, eu tenho abaixo dele 85% da população e acima dele tem 15% da população. Então isso é um intervalo de referência. Eu posso fazer um intervalo de referência de 95%, que seria do percentil 2,5 até o percentil 97,5. Aqui, nessa curva, eu tenho esse intervalo exato, tenho percentil de 3 a 97. Então, por exemplo, uma criança aqui, que com 1 ano de idade, estivesse com uma altura maior do que 83 centímetros, ela estaria acima do percentil 97. Então, se eu fosse olhar ela naquela curva anterior aqui, ela estaria aqui para a direita
da minha curva do lado lá no rabinho, na cauda direita dela, sendo um outlier extremo, um outlier superior. Voltando aqui. Opa. Voltando. Então, eu consigo, com base nesse tipo de curva, dizer que 95% das crianças, ou aqui nesse caso 94%, que é do percentil 3 ao 97, com 1 ano de idade, vai estar com peso entre 71 quilos, desculpa, uma altura entre 71 centímetros e 80 centímetros. E isso é importante por quê? Porque a gente usando a estatística para entender quais são os dados mais frequentes numa população, que tem a ver com o que eu posso esperar de pessoas que eu vou encontrar. Então era isso. Mais tarde a gente discute isso e tira dúvidas na aula 5.